Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Daniela Brasil, professora e mestranda em Direito dos Contratos. Seja muito bem-vinda, Daniela. Boa noite, Bruno. Boa noite para todos que acompanham o seu trabalho no podcast. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando contigo. Daniela, você é advogada, faz mestrado em Direito dos Contratos, é membro do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional e tem uma participação ativa nas redes sociais como defensora das ideias da liberdade. Recentemente, você publicou um texto em que lamentava a ausência de debate sob a ótica do direito de propriedade para analisar os tais os rolezinhos. Pelas informações que foram veiculadas pela imprensa, qual a forma, Daniela, que você considera mais adequada para discutir os eventuais ataques ao direito de propriedade sem cair no erro comum que a gente viu de deslocar a discussão para um conflito de classes? Pois é, Bruno. A questão dos rolezinhos ela é bastante atual, né? Ela nos leva a refletir sobre diversas searas do direito, mas antes de tudo é preciso situar o direito de propriedade como um direito humano de primeira geração. Né? Sendo um direito de primeira geração, ele vai entrar nos ordenamentos jurídicos como um direito fundamental, com status de direito fundamental. Portanto, ele não perde as características do direito humano, que seria um direito inviolável, um direito cosmopolita, enfim, todas aquelas características que os direitos humanos têm é preservado, embora esse direito tenha sido incorporado aí nos ordenamentos jurídicos, né, através das constituições. Uma vez previsto nas constituições, o direito de propriedade ele vai ser regulamentado por legislação ordinária. No Brasil é o Código Civil e o Código de Processo Civil. Né? Dito que a propriedade ela é um direito real de posse. O que seria isso? Né? O direito de propriedade ele consiste em usar, fruir, dispor e reaver em caso de injusta posse. Né? O próprio ordenamento jurídico, na defesa do direito de propriedade, ele oferece alguns mecanismos de defesa desses direitos, que são os interditos possessórios. Né? Nós temos à nossa disposição, o ordenamento jurídico dispõe para nós, 3 tipos de interditos possessórios, que são a reintegração de posse, no caso quando a posse já está perdida, né? Nós tivemos alguns casos aí que não são recentes, mas que é comum ser lembrado no caso dos Pinheirinhos lá, né? Da reintegração de posse, que a posse havia sido perdida. O judiciário entendeu que deveria prevalecer o direito de propriedade. Temos um outro interdito, que seria a manutenção da posse, que seria uma molestação, uma perturbação do direito de posse, né? Não teria ainda acontecido o esbulho, né? Que seria a tomada ou a ocupação, digamos assim. E temos um último interdito chamado interdito proibitório, que ele é embasado no justo receio de uma turbação de um esbulho, né? A pessoa está com uma ameaça real de ter perturbação na posse, ou mesmo de ter sua propriedade invadida ou tomada, né? Então, são desses 3 mecanismos que fazem uso o direito de propriedade para defender os direitos de usar, dispor, reaver, que são previstos na nossa legislação ordinária e infraconstitucional. Com relação ao ordenamento jurídico que você citou na sua resposta, o ordenamento jurídico brasileiro, quer dizer, o direito de propriedade, ele está inclusive garantido pela Constituição. Na nossa realidade concreta, digamos assim, essa proteção ao direito de propriedade, ela é realizada. Eu lembro aqui que o próprio direito de propriedade, pela Constituição Federal, ele está vinculado ou condicionado à sua função social, né? Então, em última instância, se uma propriedade, qualquer que seja, não atenda uma função social, e essa função social também não está muito bem definida pelo ordenamento jurídico, e ela acaba sendo uma expressão coringa para quem está no poder, né? Porque ela pode atribuir uma função social para qualquer tipo de propriedade. Mas a minha pergunta, no fundo, apesar desse direito de propriedade constar no ordenamento jurídico, pela sua experiência, esse direito é plenamente respeitado ou não? Olha, Bruno, quando nós falamos em função social da propriedade,
né? Nós estamos, em que pese os constitucionalistas falarem que não existe conflito entre as normas constitucionais, eu entendo que existe um conflito sim. Por quê? Porque o direito de propriedade, ele tem a sua origem lá no direito romano, né, que traz para nós todos esses institutos que eu falei para você, que são esses mecanismos, traz a definição do direito de propriedade. Essa função social, ela veio depois, ela veio com a chamada Constituição de Weimar, né, que é a Constituição Social que eles falam. Depois do advento dessa Constituição, todos os ordenamentos jurídicos começaram também a colocar essa função social dentro das suas constituições. Eu costumo dizer que a nossa Constituição Federal, ela é uma coxa de retalhos, né, mas, assim, pontualmente, a doutrina, ela diz que a função social, ela é de uma forma para a propriedade rural, que no caso seria que as propriedades sejam produtivas, né? E no caso das propriedades urbanas, a função social seria cumprir com um plano diretor, né? Que seja usar o imóvel, enfim, tem que cumprir com o que está escrito no plano diretor de cada município. Cada município tem uma forma de instituir seu plano diretor, né? Com relação a essa função social, isso daí não está implicando, né, no caso da aplicação do judiciário, porque o judiciário, ele entende que é legítimo desapropriar a reintegração de posse de terras tomadas pelo aquele movimento do sem terra. Por quê? Porque eles também não cumprem com a função social, eles invadem as terras, porém eles não as tornam produtivas, né? Então o judiciário está devolvendo para o proprietário essas propriedades. Eu entendo que o judiciário, ele tem uma interpretação muito relativa com relação a essa função social da propriedade, mesmo porque a nossa Constituição, ela prevê até outras funções sociais. Agora, debate-se muito, né, de uma função ambiental da propriedade, né, no caso das empresas, dos poluentes, enfim, sobra a função social, né, e falta um pouco mais de entendimento aí no que consiste o direito de propriedade em si. Agora, voltando à questão dos rolezinhos e a discussão que você colocou a respeito do direito de propriedade. Quer dizer, naqueles casos em que houve furto, roubo, depredação, essa discussão sobre o direito de propriedade, acho que ela está muito mais clara, né? Muito mais evidente. Mas naqueles casos em que os rolezinhos aconteceram e não houve propriamente nem roubo, nem furto, nem depredação, mas um simples medo daquele monte de jovens juntos entrando num determinado ambiente, nesse caso os shoppings. Como é que se enquadra da melhor forma essa discussão sobre direito de propriedade nesses casos em que não houve nenhum tipo de crime perfeitamente identificável? Olha, eu acredito que essa questão não se comunica com a questão de crime, uma vez que não houve depredação do patrimônio privado, né? Eu acredito que são questões a serem tratadas em searas diferentes. O que esses jovens querem, pleiteiam, né? Pelo menos é o que se lê pelas redes sociais, é o que se lê nos sites de notícia, é que eles querem um espaço para que eles possam ter lazer, né? E falam até em cultura, né? Que isso aí é um direito à cultura e tal. Isso daí, direito à cultura e direito ao lazer deve ser provido pelo Estado, né? Nunca pela iniciativa privada. A iniciativa privada, ela não tem a obrigação, isso juridicamente falando, né, de prover espaços públicos para que esses jovens tenham lazer, tenham direito à manifestação de cultura, enfim, são questões que não se comunicam, né, que devem ser tratadas em esferas diferenciadas, como eu vi muito jurista remeter essa questão aí para a esfera do direito consumerista. Eu não consegui visualizar dentro desses eventos, dos rolezinhos dos shoppings, nenhuma relação de consumo, né? Eu acredito que está bem claro, que ficou bastante evidente que trata-se do direito de propriedade ali e que toda interpretação diversa, né, ela é inválida, ela torna-se inválida, porque o direito do consumidor, ele assiste somente às relações de consumo. Agora, se não houvesse nenhum tipo de crime, né, nesses rolezinhos, em casos muito específicos, quer dizer, essa manifestação espontânea de alguns grupos, ela sequer estaria em debate, correto?
Olha, Bruno, isso aí varia muito de interpretação, né? Por exemplo, como esses rolezinhos são marcados através de redes sociais, a informação ela corre muito rápido, né? O público consumidor, aquele que tem potencial de realmente consumir, que vai no shopping não para um rolezinho, mas vai realmente para consumir nas lojas, né, nos comércios que ali tem, se ela tiver conhecimento que naquele shopping vai haver uma reunião, mesmo que ela não tenha certeza que vai ser depredado, que vai ter algum ato ilícito lá, a pessoa vai evitar de estar naquele lugar, né? E isso ocasiona um prejuízo real para os lojistas, para os comerciantes daquele espaço, né? Eu acredito que entra no caso de molestação ou perturbação da posse, que seria o caso de usar o segundo interdito que eu falei, que seria de manutenção da posse, né? Entendi. Bom, esse é um ponto interessante a ser discutido realmente. Agora, uma outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: sendo o Estado reconhecidamente ineficiente no que também se refere à segurança pública, de que forma é possível cobrar o cumprimento da lei que garante o direito de propriedade, garante todos esses direitos que você apresentou, direitos aí devidamente positivados na lei, a uma instituição política, nesse caso o governo ou o próprio Estado, e que ela própria, quer dizer, essa instituição política, não só demonstrou incompetência para fazê-lo, como é uma quanto mais violadora dos direitos de propriedade. Como é que se lida com isso, Daniela? Olha, Bruno, o direito, né, ele tem que ser requerido mediante o judiciário. E o judiciário só age mediante provocação, né? Seria o fato da polícia entrar lá sem nenhuma ordem judicial que autorizasse, né, poderia incorrer, né, os policiais no caso, né, em invasão de propriedade, enfim, aí sim nós teríamos um verdadeiro problema, mas a solução momentânea seria via judicial mesmo, através dessas ações, né, que os juízes estão acabando concedendo em sede de liminar para os lojistas. Infelizmente, com o atual modelo que nós temos, a solução seria via judicial, porque a segurança privada ela não tem autonomia, ela não tem a legitimidade para prender pessoas, conduzir ao DP, enfim, todo aquele trâmite que o Estado exige para que se consume aí uma violação de direitos, né? Agora, pelas regras atuais, quer dizer, na lei, há alguma medida que proíba as seguranças de um shopping, por exemplo, de colocar pessoas que estão ali envolvidas em algum tipo de perturbação, algum tipo de crime para fora do shopping? Não há. É legítima a defesa do patrimônio, né, a defesa da posse. No entanto, eles têm um poder, porém limitado, né? Eu assisti um vídeo no qual os seguranças chegaram, né, eles estavam em inferioridade numérica, eles estavam em número de 2, a multidão de jovens ali, de adolescentes, era muito grande, e todos menores de idade, visivelmente eram todos menores de idade. Se o segurança coloca a mão em um daqueles rapazes ali, certamente ele teria um problema e a mídia faria um grande sensacionalismo em cima. Enfim, o shopping poderia até depois, né, responder por alguma coisa aí judicialmente, por ter, sei lá, violado o direito da criança segundo a interpretação do ECA, coisas assim desse tipo. O ideal mesmo é que se valha das polícias, né, existentes hoje, para que eles que deem subsídios para que se cumpra essas sentenças judiciais de impedimento, que crie critérios para adentrar o shopping, como eu vi uma liminar, que ela autorizava a entrada, porém o menor tinha que estar acompanhado, né, de um maior responsável, né? Então, infelizmente, a ação dos seguranças da iniciativa privada é muito restrita, né? Ela não tem o poder de polícia. O poder de polícia ele também é fundado, e também encontra embasamento na fundada suspeita, né? Às vezes o indivíduo está ali, não está fazendo nada, mas ele tem uma atitude suspeita, um policial pode abordar, já a segurança pública, a segurança privada não poderia. Entendi. Então é muito mais restrito, né, o campo de atuação deles. Entendi. Mas mesmo que houvesse, em termos numéricos, né, uma quantidade suficiente de seguranças privados dentro do shopping, que pudesse, pelo menos, acompanhar
esses jovens que cometeram algum tipo de crime para fora do shopping, mesmo assim haveria um problema do ponto de vista legal? Em se tratando de uma propriedade privada, o shopping? É assim, se fizer uso moderado da força, né, o uso moderado dos meios somente para que parasse a ação, né, ou que tirassem eles de dentro do shopping, eu entendo que não, Bruno. O problema todo reside na interpretação, né, da forma, por exemplo, se alguém se sentisse ofendido, ou sei lá, alguma coisa assim fosse parar num DP, e dependeria muito da interpretação do delegado que vai receber essa ocorrência lá, muito do que vai constar em laudos de exame de corpo de delito, enfim. O ideal é evitar, né? Eu não aconselharia. Eu pergunto isso porque me preocupa muito que a maior parte das questões de ordem privada, eu vou falar do Brasil, mas isso pode acontecer em outros países, não é um fenômeno exclusivo daqui do Brasil, questões de ordem privada, como nesse caso da propriedade privada de um shopping, elas sempre e necessariamente são deslocadas por uma questão pública, quer dizer. Então, se não há proibição para a atuação de uma segurança privada dentro de um ambiente privado, e essa discussão ela sempre vai para recorrer ao judiciário, que é uma instituição pública, e chama a polícia, que é uma das instituições, quer dizer, o poder de polícia é uma das instituições públicas, e não se discute uma solução privada para aquilo que acontece no ambiente privado, a gente acaba não encontrando soluções para problemas que acontecem no ambiente privado, porque a gente sempre vai discutir de que forma que o poder público pode interferir. Você entende o meu ponto? Quer dizer, a gente acaba não se fortalecendo como sociedade civil, porque tudo vai para o Estado, até isso, quer dizer, até resolver problemas que se dão na esfera privada. Você também identifica esse problema ou é uma impressão só minha? Não, Bruno, plenamente, né? A gente sempre pede auxílio ao Estado, sobretudo na área da segurança. A iniciativa privada hoje, ela não tem muito espaço para trabalhar a nível de segurança privada. Tanto é que a gente pode notar nas seguranças dos bancos, né? Eles usam ainda aquele revólver, eles não têm autorização para usar pistolas, e a gente sabe que quando o ladrão vai roubar um banco, ele vai com fuzil, né? Então, é muita burocracia para se conseguir um porte de armas, mesmo o cara sendo credenciado como segurança na iniciativa privada. Enfim, a dificuldade começa na burocracia, né, e termina nos meios. Por quê? Isso aí acabaria ficando muito caro para uma empresa privada prover. No caso ali, seria no caso para distúrbios, né, seria caso para usar, pôr uma grande massa para fora, teria que ter bombas de efeito moral, teria que ter alguns meios, que isso daí seria muito caro para a iniciativa privada, fora toda a burocracia a ser enfrentada pela frente, né? No atual modelo que nós temos, né, isso aí se torna inviável. Pode ser que seja aprimorado, dado, porque assim, eu digo, né, mudam-se os tempos, né, mudam-se as regras. Quem sabe o Estado, vendo que não tem condições, ele laceia um pouco mais essa burocracia toda, para que a empresa de segurança privada possa crescer no mercado aí, encontrando talvez até melhores soluções do que o público tem oferecido, né? Porque a gente vê muito em manchetes a reclamação, não só a respeito da contenção dessas manifestações, mas em outras atuações da polícia também. Então o Estado está sempre se mostrando atrás dos acontecimentos atuais, né? O Estado nunca está preparado para enfrentar uma situação de maneira eficaz. Eu acho que tem um lado positivo em tudo isso daí, que né, talvez deflagrar a ideia de que essa burocracia toda para porte de armas, para uso de explosivos, de técnicas não letais, que eles sejam talvez liberados, né, um pouco mais assim para a iniciativa privada, que laceie um pouco toda mais essa burocracia aí. Mas você viu alguém escrevendo ou debatendo o assunto com essa perspectiva? Ou todas as conversas, artigos e debates foram mesmo para o lado de o poder público deve fazer isso ou aquilo? Olha, Bruno, infelizmente o entendimento majoritário, né, sobretudo no direito, é sempre de que o Estado tenha que prover a segurança, não só a segurança como a educação, a saúde e tudo mais. O entendimento de que a iniciativa privada deva crescer no mercado, tanto de segurança quanto nos demais mercados aí de educação e saúde, é minoritário, né? Nós somos vozes solitárias a clamar no deserto, digamos assim.
Com relação ao judiciário, Daniela, você escreveu naquele mesmo texto em que você fala aí do direito de propriedade e os rolezinhos, você escreveu que o judiciário ainda não cedeu aos apelos classistas e tem se consolidado decisões no sentido de proteger a propriedade privada e que os defensores do direito de propriedade deveriam reforçar, elucidar e divulgar tais decisões. O professor André Luiz Santa Cruz Ramos, que eu já entrevistei neste podcast, em diversas palestras e textos que o próprio site do Instituto Mises Brasil publicou, ele tem criticado de forma vigorosa a mitigação cada vez maior dos princípios de autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos pelo judiciário no Brasil. E isso seria o resultado da tomada de assalto do pensamento jurídico pela mentalidade estatista. E aí, como consequência dessa mentalidade, desse comportamento do judiciário, como consequência negativa, o professor André aponta dois aspectos. O primeiro seria a edição de leis que restringe o binômio liberdade de contratar e liberdade contratual, decorrente dessa mitigação da autonomia da vontade. E o segundo ponto seria o excessivo revisionismo judicial dos contratos, decorrente da relativização da máxima pacta sunt servanda. Num texto para o Instituto Mises Brasil, o professor André chegou a apontar, inclusive, mediante análise de decisões, a mentalidade anticapitalista do STF. Você, Daniela, sendo um especialista e mestrando em direito dos contratos, você concorda com essa preocupação do professor? Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Sim, eu compartilho do mesmo entendimento, né, no sentido de que a autonomia da vontade dos contratos, ela vem sendo mitigada cada vez mais, nesse mesmo sentido que ele falou, né? Porque o contrato, ele é por excelência, ele é por definição um pacto de vontades. Se o Estado começa a regular as vontades, então já não se diz mais, não se fala mais em autonomia das partes, né? O Estado, ele quer regular o que pode ser objeto desse contrato, ele quer regular até onde vai esse contrato. A gente nota muito isso nos contratos trabalhistas, né? O Estado está o tempo todo regrando, o Estado está o tempo todo tirando a autonomia das partes, de modo que se um empregado quiser trabalhar mais que 44 horas semanais, não é permitido por lei. Né? Então, eu compartilho do entendimento dele no que tange aos contratos, realmente existe mesmo a mitigação. Inclusive, eu fui aprovada no mestrado com esse esboço de tese. Do que exatamente? Qual é o ponto que você... A mitigação da autonomia... A mitigação da autonomia... da autonomia da vontade? Da vontade, nos contratos. Agora me diz uma coisa, com relação àquilo que você escreveu e com base nessa pergunta e nessa opinião do professor André, você vê algum risco do judiciário, dessa mentalidade estatista, melhor dizendo, dentro do judiciário, aumentar? E, sendo assim, o que é possível fazer? Olha, Bruno, o que eu escrevi, né, com relação às decisões, são as decisões voltadas ao direito de propriedade. O judiciário, ele tem se mantido firme na posição da defesa dos direitos de propriedade. Com relação aos contratos, né, a tendência é de que cada vez seja mais relativizada a autonomia da vontade entre eles. Por quê? Porque existe a visão classista, a visão coletivista, né, que sempre, por exemplo, o direito trabalhista, ele é pró-operário. Né? Então, existe sempre essa tendência de tender mais para esses direitos coletivistas, não só esse direito, mas também como o direito do consumidor, né? Ele é pró-consumidor. Então, o Estado, ele está cada vez mais interferindo nessas esferas, estão se criando cada vez mais esferas a serem apreciadas na área dos contratos, né? Porque o Estado, ele regra todos os tipos de contrato, nenhum contrato é livre. Né? Eu não posso, por exemplo, contratar e eu ter autonomia para decidir sobre determinados objetos de contrato. Tem coisas que estão no direito, eles chamam de indisponíveis no mercado, né? Então eu não posso contratar livremente, eu posso contratar, mas dentro de um parâmetro estabelecido pelo Estado. E eu entendo que a tendência é cada vez que as decisões, né, nessa questão da autonomia dos contratos aí, é de piorar, uma visão cada vez mais estatista, uma visão cada vez mais intervencionista. E você acha que esse tipo de conduta atual, com relação aos contratos, ele pavimenta um caminho que pode também culminar com a relativização da propriedade privada ou não? Eu entendo que as duas esferas não se comunicam, Bruno.
Eu entendo que o judiciário, pelo menos o que eu tenho acompanhado, né, ele tem se mantido firme, ele não tem cedido aos clamores públicos, né, no que tange ao direito de propriedade. Já no direito contratual, eu vejo muita interferência do Estado, aliás, é o tempo todo, né, a pessoa não consegue cumprir o contrato, que seria a pacta sunt servanda, que o professor André falou aí, né, que os contratos devem ser cumpridos. A pessoa recorre ao judiciário e esse contrato ele é revisto, né? O juiz faz uma nova proposta, ele readequa aquele contrato, se for inadimplente, conforme as condições de quem está inadimplente, enfim, né? Há muita relativização. Os juristas, no mundo jurídico, eles entendem que isso é um avanço, né? Eles entendem que isso é um retrocesso, eles entendem que essa ampliação da interpretação dos contratos, que os contratos devem ser revistos, né? Esse reequilíbrio no contrato, eles entendem que isso é um avanço, né? Eles entendem que não é saudável que o contrato seja cumprido como foi instituído. É uma visão estatista. Infelizmente, a visão do judiciário no que tange aos contratos, ela tem sido cada vez mais de intervir e não de prestigiar a autonomia da vontade. E essa mentalidade começa a ser formada nas faculdades de Direito ou é a partir do momento em que esses alunos entram para o serviço público, seja em qual posição for, até virar um juiz de direito ou promotor, que mergulha e é absorvido e tragado por essa mentalidade? Olha, começa na formação acadêmica, Bruno. Começa na formação acadêmica, mesmo porque, como existe a previsão dos contratos serem revisados, né, os professores trabalham o pensamento do aluno em cima do que a lei traz, do que a doutrina traz, e infelizmente a doutrina traz para nós isso, né, que os contratos, que o Pacta Sunt Servanda no Código Civil de 2002, ele trouxe essa inovação, eles tratam como inovação, trouxe essa inovação, né, de rever aí o equilíbrio financeiro do contrato, enfim, a formação acadêmica, ela já está toda formatada dentro dessa relativização. E pode ser que seja fortalecido também, né, depois que a pessoa passa a ser funcionário público, alguma coisa do tipo, que ela acha que a iniciativa privada deve ser o tempo todo regrada, né? Que se deixar a iniciativa privada fazer o que quer, eles têm uma ideia, assim como eu já ouvi usar o termo, vira bagunça, né? Como se o Estado fosse um regrador essencial. Daniela Brasil, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado. Esse foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.